Olá, meu nome é Priscila Rolim, eu sou acadêmica de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Hoje eu vou falar sobre anatomia foliar. É um seminário da disciplina de anatomia e morfologia das fanerógamas. A anatomia foliar é a anatomia das folhas. As folhas são órgãos vegetativos fundamentais nas plantas e suas principais funções são a fotossíntese, a transpiração e as trocas gasosas com o ambiente. Entender a anatomia das folhas nos ajuda a compreender como as plantas se adaptam a diferentes ambientes e como funcionam os processos vitais das plantas. Há uma diferença entre anatomia e morfologia. Morfologia é aquilo que nós podemos ver de uma forma bem fácil a olho nu. Já anatomia, nós precisaríamos de microscópio. Nós vamos falar hoje da anatomia, porém, nós vamos falar um pouco sobre a morfologia antes. As folhas, elas são compostas de três partes principais. O limbo, que a gente também pode chamar de lâmina, que é essa parte achatada e larga, que seria a folha propriamente dita. O pecíolo, que conecta a folha ao caule, e as nervuras, que são as estruturas vasculares responsáveis pelo transporte da seiva. As folhas, elas também são classificadas. Aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Quantas folhas nós temos na imagem um? Acredito que ninguém vai errar essa. Uma folha. E na imagem 2? Na imagem 2, nós também temos apenas uma folha. A folha é essa estrutura inteira. Essas pequenas folhinhas que tem aqui do lado, nós chamamos de folíolos, certo? Então, a folha número 1, ela é uma folha simples e a número 2, ela é uma folha composta. Outro ponto interessante é a filotaxia, ou seja, o arranjo das folhas no caule, que pode ser alternado, oposto ou verticulado. Alternado, como a própria imagem mostra e como o próprio nome sugere, é quando nasce uma folha de um lado e outra de outro, mas não na mesma altura. Porque quando há uma folha de um lado e outra de outro na mesma altura, a planta é classificada como oposta. E também nós temos as plantas verticiladas. O que é isso? São plantas que nascem mais de duas folhas por nó. Outro detalhe importante e interessante sobre as folhas é que, ao longo do tempo, elas foram se modificando para cumprir outras funções, como os espinhos, as gavinhas e até as folhas que armazenam água. Então, nós vamos agora entrar na parte da anatomia em si. Na anatomia das folhas, tem algumas partes. A primeira parte que nós vamos estudar é a parte mais externa, que é a epiderme. Ela é a camada mais externa da folha, geralmente formada por uma única camada de células. Qual é a principal função dela? Proteger a folha contra a perda de água e agentes externos. Por isso, geralmente ela é recoberta por uma cutícula serosa. O que seria essa cutícula serosa? É uma camada que tem aqui em cima da folha, em cima da epiderme da folha, que vai proteger ela. Na epiderme, nós também encontramos os estômatos, que são estruturas formadas por célula guarda, que controla a abertura e o fechamento de poros, por onde ocorrem as trocas gasosas e a transpiração. Nós também temos o mesófilo. O mesófilo ele fica logo abaixo da epiderme. Tá aqui, ó, aqui nós podemos ver nessa outra imagem. Tá aqui a epiderme, aqui a cutícula, né? E aqui o mesófilo. Já pela imagem dá pra gente ver que o mesófilo, ele é composto de duas partes. Ó. Essa parte de cima ela é diferente da parte de baixo. Como eu falei, logo abaixo da epiderme está o mesófilo, que é o tecido onde ocorrem os processos fotossintéticos. Ele é dividido em dois tipos de parênquima, que são essas duas partes que eu mostrei para vocês. O parênquima palissádico, que geralmente fica logo abaixo da epiderme superior, que é essas células aqui mais alongadas e ricas em cloroplastos. O que são os cloroplastos? São as células responsáveis pela realização da fotossíntese. E o parênquima esponjoso é a outra parte do mesófilo, que é essa parte de baixo. Ele tem células mais espaçadas, formando muitos espaços intercelulares, ou seja, entre as células. Aqui na imagem, a gente consegue ver que tem espaços entre as células. E para que esse espaço existe? Para facilitar as trocas gasosas dentro da folha. Além dessas duas estruturas que nós já vimos, existem os feixes vasculares. Eles são distribuídos pelas nervuras da folha. Eles são compostos por duas partes. O xilema, que transporta a água e os sais minerais das raízes até as folhas,
e o floema, que transporta os produtos da fotossíntese para o restante da planta. A posição do xilema e do floema nos feixes varia, mas geralmente o xilema fica voltado para a parte superior da folha e o floema para a parte inferior. Aqui na imagem a gente pode ver, ó, tá aqui os feixes vasculares, essa estrutura, e essa partezinha rosa é o xilema e a parte azul é o floema. Toda a planta, toda a estrutura da planta, ela tem cloroplastos, então ela faz fotossíntese, mas essa fotossíntese acontece principalmente nas folhas. É nas folhas que tem a maior concentração de cloroplastos. Então, se toda a fotossíntese, se a maior parte da fotossíntese acontece na folha, o produto gerado pela fotossíntese, que são açúcares, eles precisam ir para as outras partes das plantas. E como é que ele faz isso? Como é que esse açúcar vai andar para outras partes da planta? É através dos feixes vasculares, mais precisamente através do xilema. Aliás, através do floema, que transporta os produtos da fotossíntese para o restante da planta. Só que a planta, assim como nós, não precisa apenas de açúcares, né? A gente precisa de outros nutrientes e de água, que também é um nutriente. E as plantas também. Só que esses outros nutrientes e a água, eles não estão disponíveis na folha, e sim no solo. Quem absorve é a raiz. Mas só que a planta também precisa desses nutrientes. Então, esses nutrientes precisam ir até as folhas. E como é que eles vão? Pelo xilema. Então, essa estrutura ela é fundamental para o transporte de nutrientes entre as diversas partes da planta. Como eu havia falado, as folhas elas sofrem variações e adaptações anatômicas, de acordo com o ambiente, certo? Isso aconteceu ao longo do tempo. A anatomia foliar pode variar bastante, dependendo do ambiente onde a planta vive. Essas variações são exemplos de adaptações morfofisiológicas. Nós temos as plantas, como exemplo, as plantas xerófitas. Elas são plantas que vivem em ambientes secos. Elas apresentam cutícula mais espessa, lembrando que a cutícula é aquela camada de proteção que está em cima da epiderme. Faz todo sentido, porque se o ambiente é seco, é mais fácil a planta perder umidade. E lembra que a cutícula protege a planta dessa perda de umidade? Então, a cutícula sendo mais espessa, a perda de umidade vai ser menor, o que é crucial para a sua sobrevivência em ambientes secos. Elas possuem poucos estômatos e geralmente esses estômatos estão localizados em cavidades. O estômato é a estrutura por onde também a folha perde umidade. Então faz sentido que num clima seco ela tenha menos dessas estruturas. E elas têm também os tricomas, que são pequenas estruturas epidérmicas que surgem da superfície da planta com funções variadas, como a proteção contra herbívoros e luz solar, entre outras. Ela vai proteger a planta até mesmo da luz solar, que normalmente nesses ambientes tem uma incidência muito forte. Outros exemplos são as plantas hidrófitas. São plantas que vivem em ambientes aquáticos. As folhas dela têm estômatos apenas na face superior, tem uma grande quantidade de parênquima aerífero para facilitar a sua flutuação. Ou seja, uma adaptação da planta para sobreviver naquele tipo de ambiente. As folhas de sol e de sombra também mostram diferenças. As de sol são mais espessas, para quê? Para proteger contra a perda de água, principalmente. Com mais camadas de parênquima palissádico, elas são mais finas e têm menos cloroplastos. Se ela está na sombra, não vai realizar tanta fotossíntese quanto uma planta que está no sol, não faz sentido que ela tenha tanto cloroplasto quanto uma planta de sol. Então, em resumo, a anatomia foliar ela é essencial para o funcionamento da planta, pois está diretamente ligada à fotossíntese, à transpiração e às trocas gasosas. A estrutura interna da folha é bastante organizada, com epiderme, mesófilo e tecidos vasculares trabalhando juntos para garantir o bom funcionamento da planta. Além disso, as variações anatômicas mostram como as folhas se adaptam a diferentes ambientes, o que é fundamental para a sobrevivência da planta. Eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês.